Boa noite, Cláudia Melotti, pelo Instituto Rock, para mais uma live, para trazer informação para o mundo rock, para o mundo feminino. Olá, Diana, tudo bom? Hoje é a doutora Juliana Schulz, quem vem novamente conversar com a gente. Convidando Juliana. Deixa eu aqui. Já estou Olá, aqui. boa noite. Boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Você me ouve bem? Também ouço bem. Juliana Schulz. Juliana estava revendo aqui, estivemos juntas, eu não estava presente, estava a Luciana e a Isabela, no dia 19/1/21. Um prazer ter você aqui de novo. Prazer é meu estar aqui com vocês. Que Sempre muito bom. Uma parceira excelente, doutora Juliana Schulz, fisioterapeuta na área da saúde da mulher, professora da PUC São Paulo, mestra e doutora em saúde da mulher, criadora do método da ginástica feminina, que a gente vai falar bastante, depois passo os teus contatos. Várias pessoas vão entrando, a gente aguarda as perguntas, a gente vai ter uma conversa leve, fluida, lembrando que esse vídeo fica no IGTV para ser acessado posteriormente. Juliana, conta um pouco primeiro da tua rotina, da tua rotina profissional e depois a gente entra no mundo rock. Então, Cláudia, minha rotina anda corrida, viu? Ultimamente, falei com essa volta aí, né, dos presenciais todos, ainda bem, né? Uma coisa boa. Então, como você falou, né, eu tenho uma história aí com o movimento desde sempre. A minha primeira formação foi educação física, eu fazia dança. Então, esse feminino sempre teve muito aí ao meu redor. Depois da educação física, eu fiz a faculdade de fisioterapia e eu fui para a área de saúde da mulher, né? Para essa parte, fiz o mestrado, fiz o doutorado, todos com a temática da saúde da mulher. E atualmente eu dou aula na PUC de São Paulo, já faz 10 anos que eu dou aula lá. E eu entrei lá pela disciplina, né, de ginecologia e obstetrícia, faço supervisão, eu dou outras disciplinas também, mas o meu forte sempre é a saúde da mulher. Faço orientação de pesquisas nessa área também. E tenho meu consultório particular, que eu atendo muitas mulheres, atendo também homens, trabalho com postura, com exercício, mas o meu carro-chefe aí é a saúde da mulher. Então, o meu dia a dia é sempre muito contato com essa mulherada e eu gosto muito, né? É a área que me encanta. Quanto mais eu trabalho, mais encantada eu fico, né? Em poder ajudar e compartilhar e aprender também com essas mulheres, né? Que é tão importante, né? Em breve eu estou com você no seu consultório, como paciente. Oh, coisa Agora boa. vamos com as informações. Eu acho que eu acredito muito que a fisioterapia na área da saúde da mulher é importante para todas as mulheres, não só para a mulher Rokitansky, mas entrando um pouco mais dentro da rotina Rokitansky, a gente podia começar a conversar sobre o momento da dilatação. Então, acredito que as pessoas que estão aqui nos ouvindo sabem o que é a síndrome de Rokitansky, a agenesia do canal vaginal, e a primeira indicação terapêutica é a dilatação com moldes, e essa dilatação ela é dolorosa, ela pode causar contração da musculatura, e aí entra a importância da fisioterapia. E eu queria começar te passando um relato de uma menina e de uma mulher. E aí a gente segue nessa conversa falando que é possível, os exercícios, a manipulação, mas não é um relato único, esse relato se replica, que é a menina começa a fazer a dilatação e ela começa a ter dor. E ela percebe que os dilatadores são progressivos, né? O primeiro dilatador é pequeno, o segundo, o terceiro. Eu preciso sempre trazer esses dilatadores para cá, para ficar mais prático. E aí a menina muitas vezes para de fazer a dilatação e não quer mais dilatar e se vitimiza e fica paralisada.
E aí vem a fisioterapia podendo atuar nesse momento, facilitando a dilatação. Conta um pouco para a gente da tua experiência para esse momento da dilatação, do tratamento da menina Rokitansky, da mulher Rokitansky. Eu acho que você trouxe muito bem esse contexto, é muito o que a gente encontra, né? Então, elas tiveram o diagnóstico, tem toda essa questão de começar a conviver com a síndrome, com a situação, e aí quando elas resolvem que elas querem começar a dilatar, eu acho isso muito importante também, né? Eu acho que tem que ser uma decisão, elas têm que estar seguras disso. Só que muitas vezes o que acontece, hoje mesmo, Cláudia, eu atendi uma menina do instituto que foi encaminhada, que eu tô recebendo, e ela contou, né? Que ela começou a procurar pela internet, isso que muitas vezes acontece, né? Sem o acompanhamento de um profissional, e ela começa a fazer sozinha, e às vezes isso não funciona muito bem. Então, esse momento inicial, eu acho que o fisioterapeuta ele é tão importante porque assim ele é um profissional que entende muito do corpo, da anatomia feminina, de como abordar essa região, melhorando essa questão da dor, quando existe aí alguma lesãozinha, se inflama, se dói, a gente tem recursos para melhorar, a gente tem recursos para fazer com que esta mulher, esta menina, não fique tão tensa, então ela aprender a lidar com a dor, ela aprender a controlar o próprio corpo. E aí quando a gente acolhe essa menina, essa mulher, e ela percebe que ela tem recursos, que tem o modo correto de fazer, que tem pessoas que entendem disso e que podem ajudar ela a passar por esse processo de maneira mais eficaz, com mais segurança, eu acho que esse é um ponto que é uma chavinha que vira para elas, né? De ganhar confiança, de conseguir fazer, conseguindo controlar melhor essa dor, usando recursos que possam auxiliá-la a não ter tanta dor e até executar de maneira correta, né? Porque muitas vezes elas fazem sozinhas e não conseguem executar da maneira correta. E elas acham, isso não funciona, para mim isso não dá certo. E dificilmente não funciona, né? A questão é justamente a orientação correta, o momento certo, o acolhimento, o entendimento do próprio corpo e da sexualidade, né? Eu acho que elas compreenderem todo esse contexto é importantíssimo. Não é somente... Eu vou te interromper, só Cláudia. passando algumas informações que são importantes. Já tem trabalhos científicos mostrando que o índice de sucesso da dilatação é muito maior quando tem a fisioterapeuta próxima, a enfermeira em alguns momentos, lógico, o médico, como sempre, conduzindo o tratamento, mas o índice de cura o índice de construção da neovagina pela dilatação chega a 94% de sucesso com os dilatadores corretos que o Instituto Rock disponibiliza, com o auxílio da fisioterapeuta, que você está aqui com a gente como parceira, e divulgando. Agradeço novamente os vídeos que você fez e que nós encaminhamos aos médicos e às fisioterapeutas parceiras desses médicos, e a gente está tendo também vários retornos positivos, Juliana, falando como o seu vídeo auxilia até para o médico e para a fisioterapeuta, para poder acompanhar, porque a gente sabe que muitos médicos, a primeira vez que vai fazer a dilatação, que vai ter uma paciente dilatando, em parceria com o Instituto Rock, que recebe os dilatadores do Instituto e recebe o material da doutora Cláudia Takano como médica e o teu material como fisioterapeuta. Então, te agradeço de novo e a importância dessa proximidade com a fisioterapia, né? Para todas as mulheres, a brincadeira é que uma mulher precisa ter um ginecologista, uma dermatologista, se possível, uma fisioterapeuta, mas para todas as mulheres, mas se possível, né, brincadeiras à parte, mas se possível, a menina Rokitansky, a mulher Rokitansky, realmente precisa da fisioterapeuta nesse momento. Fala um pouco mais, Juliana, para a gente, como é importante, porque assim, os relatos são
que a musculatura vaginal fica muito contraída, principalmente meninas que são mais fortes e que têm uma estrutura muscular mais forte. Então, a importância até da manipulação da fisioterapeuta e dos exercícios, e se você conseguiria passar em alguns minutos algum movimento respiratório, a gente fazer algum movimento respiratório aqui juntas, para essa consciência corporal, porque consciência corporal é tudo para sempre, né? Eu acho que a consciência corporal é muito, mas no momento da dilatação é muito importante para poder relaxar os músculos que precisam ser relaxados e ativar os músculos que precisam ser ativados, né? Fala um pouco disso. Isso, perfeito. Então, acho que o primeiro contato é justamente esse, quando a gente faz uma avaliação, né? A gente vai fazer uma avaliação física, a gente vai ver, é o que você falou, nós somos diferentes. Tem mulheres que têm uma estrutura mais tensa, tem mulheres que são mas que tem ali um tecido mais maleável. Normalmente, quando elas tentaram dilatar sozinhas e não conseguiram, a dor que elas vão sentir, elas vão gerando uma tensão, né? Então a gente vai ter uma região mais rígida. E a rigidez vai dificultar o processo da dilatação. Então, muitas vezes a gente usa técnicas manuais. Tá? A gente pode usar também a termoterapia, o calor é um aliado muito importante, porque se a gente usa, por exemplo, uma bolsa de água quente na região perineal, o calor vai deixar aquele tecido mais maleável. Então, muitas vezes a gente usa o calor pré-manipulação e pré-dilatação. Se ela ficou com muita dor, sentiu que está ali... É uma dica importante, né? Não, muito, cuidado para não se queimar, é lógico, mas o calor local antes da dilatação. Ótimo. Sempre protegendo a pele, né? Então existem até umas bolsinhas específicas hoje em dia para a região do períneo. Então a gente pede sempre para proteger, não fazer muito quente demais, né? Então uma temperatura que não queime, como você falou. E o gelo também pode ser um aliado quando ela está com muita dor. Então, por exemplo, num pós-manipulação... Exatamente, ficou muito incomodada, faz uma bolsinha de gelo. O gelo é anti-inflamatório, é analgésico. Então, a gente pode usar esses recursos para facilitar o processo, além da terapia manual. Muitas vezes, essas mulheres elas têm o que a gente chama de trigger points, que são nódulos, regiões muito tensas, que quando a gente toca, a gente sente uns nozinhos mesmo. Como né? a gente sente aqui Isso, igual. Na musculatura. Igual. E você sabe, Cláudia, que existe uma relação bem importante de musculatura daqui da ATM, né, da mandíbula, do trapézio e do períneo. Quando a gente tensiona, se a gente, sei lá, tá assistindo um filme de terror, vem uma cena tensa, tem um trabalho mostrando aumento de ativação aqui e no períneo. Sim. Então, a região perineal do assoalho pélvico é uma região também que, se a pessoa tem uma tendência, ela tende a tensionar, né? Então, tudo isso a gente trabalha, a gente ensina essas mulheres o que é o assoalho pélvico delas, como é que esse assoalho pélvico funciona. É muito importante a gente trabalhar a mobilidade da pelve, porque uma pelve rígida, ela fica muito mais difícil de manipular. Se a gente consegue mexer, contrair e relaxar essa musculatura adequadamente, a gente tem muito mais controle sobre qualquer tipo de manipulação que a gente vá fazer. Né? Então eu gosto muito de começar com isto, com esse conhecimento, como que contrai a musculatura do assoalho pélvico, como relaxa. Se ela tem uma tendência a ser muito tensa, eu vou priorizar os exercícios de relaxamento, usando a respiração, como você falou, muitas vezes até trabalhando com meditação, com uma meditação guiada, que ela possa ir desbloqueando essas tensões. Depois que eu percebo que ela tem consciência do corpo, que ela mobiliza bem essa pelve, que ela sabe contrair e relaxar, aí sim é que a gente vai começar com uma manipulação mais invasiva, com o uso dos dilatadores, né? Tá. Pegando um gancho só para lembrar, o Paulo Blois, o Dr. Paulo Blois, da Unifesp, fez uma parceria conosco e em breve a gente vai conseguir um curso de mindfulness para as mulheres lactantes, mas já disponível no IGTV, no nosso material de rede social, uma meditação guiada por áudio para ser feita antes da dilatação. Que máximo! Nessa consciência e com esse movimento respiratório, que é bem interessante, vale a pena testar. Muito bom. Quer tentar fazer um exercício, então, que você falou? Vamos pensar assim, pra gente, quem nunca sentiu o assoalho pélvico, assim, eu convido vocês a sentarem com os pés apoiados no chão, né? Vamos manter a coluna reta.
Sentadas nessa posição, se a gente balançar para um lado e para o outro, a gente vai perceber que a gente está sentado em duas estruturas ósseas, né? Quando vai para um lado, fica em cima de um ossinho, quando vai para o outro, fica em cima do outro. Esses dois ossos, eles ficam na parte inferior da pelve, eles se chamam isquios, né? Então, eles são duas estruturas ósseas que seria a maneira correta da gente sentar. Quando a gente senta mais relaxadona assim para trás, apoiando, a gente apoia no sacro, né? Agora eu queria que vocês sentassem em cima dos isquios. Vamos perceber como é que contrai e relaxa os músculos do assoalho pélvico, que são os músculos que estão ali na região inferior da pelve, né? Protegendo os nossos órgãos. A gente tem um músculo bem forte no assoalho pélvico que se chama elevador do ânus. Ele é o mais forte de todos. Como o nome diz, o que ele faz? Ele puxa o ânus para cima, tá? O pessoal às vezes fala, mas você vai falar para eu contrair o ânus, mas eu estou pensando na vagina, na uretra. Como ele é muito forte, ele enlaça a pelve antero-posteriormente. Quando a gente contrai esse músculo, a gente contrai tudo junto, porque a gente tem um grupo muscular, né? Várias fibras aí juntas. Então vamos tentar fazer esse movimento de fechar o ânus como se fosse segurar um pum, só que eu quero que vocês fechem puxando ele para cima, como se ele se elevasse. E na hora que a gente relaxar, que a gente descontrair, a gente vai sentir que esse assoalho pélvico, ele repousa de volta na cadeira. Então, eu quero que vocês percebam assim, ó, na hora que eu puxo o ânus para cima, é como se eu saísse um pouquinho da cadeira e quando eu relaxo, essa musculatura volta. Mais uma vez, ó, contrai, puxa para cima e relaxa. Eu posso usar a minha respiração tanto para trabalhar a contração, mas aqui eu vou trabalhar com vocês o relaxamento, tá? Que é o que a gente está querendo pensar. Porque normalmente quando eu faço a contração usando também a expiração, tá? Quando eu ensino as mulheres a contrair a musculatura do assoalho pélvico, eu ensino durante a expiração porque a gente faz uma ativação da parede abdominal junto. Mas eu também posso usar a expiração para o relaxamento. Então agora que vocês perceberam aonde está o assoalho pélvico, eu queria que vocês primeiro respirem, coloquem a mão aqui no alto do peito e a outra mão no abdômen. A gente vai inspirar pelo nariz, enchendo bem a caixa torácica e expandindo o abdômen. E a gente vai soltar o ar pela boca, sentindo que a caixa torácica desce e o abdômen também retorna mais para dentro, como se o umbigo fosse para dentro. Inspira, expande caixa torácica e abdômen. Expira, desce o peito. E relaxa. E a gente vai tentar agora, ó, se vocês quiserem até fechem os olhos. A gente vai inspirar, crescendo os dois. E quando a gente soltar o ar, a gente vai soltar o ar imaginando que a gente está colocando para fora todas as tensões e relaxando o corpo. E agora eu vou convidar vocês a deixarem aquela musculatura do ânus fechada, tá? A gente fecha, aí a gente vai inspirar. E quando a gente assoprar o ar na expiração, a gente vai relaxando o ânus como se ele se abrisse. Então, aquela contração que a gente fez puxando ele para cima, na hora que eu solto o ar, eu vou sentir que eu estou distensionando o ânus. Vamos fazer isso umas 3 vezes? Ó, fecha, puxa o ar. Agora expira, conduzindo o ar para fora e relaxando o assoalho pélvico, sentindo que ele retorna para a cadeira. Mais uma vez, fecha o assoalho pélvico, inspirou. Agora eu vou expirar, soltando os ombros, soltando o abdômen, relaxando o assoalho pélvico na cadeira. Só mais uma vez. Fecha o assoalho pélvico lá, fecha o ânus, puxa para cima. Inspira pelo nariz. E agora solta o ar lentamente pela boca, relaxando os ombros, soltando o abdômen e soltando o assoalho na cadeira. Isso. A gente até, só de fazer um pouquinho, né? Na verdade tem várias maneiras, é difícil a gente fazer aqui, mas só da gente respirar um pouco e voltar a atenção para o corpo, eu me sinto mais centrada, você não se sente mais relaxada, mais voltada, né? Então a gente usar a respiração, seja da forma que caiba em cada caso, é muito importante, né? Tanto a respiração como a consciência do corpo, tá? Sem dúvida. E como isso vai ajudar as meninas no início da dilatação? Imagina começar já a dilatação com essa consciência.
né, Juliana? Ou no final da dilatação, para conseguir um relaxamento, né? E ter e fluir, né? De uma maneira melhor. Quando eu estava respirando, eu sentia, né? Quando eu contraía tudo. E depois, então, se a menina está muito contraída, né? Tá tudo contraído, né? Sim, Tudo fechado, né? Então, a importância desse dessa movimento. e o que você falou de fazer antes e depois é muito o que a gente faz, porque se foi dolorido, se ela gerou tensão, é legal ela ir embora, ela acabar a sessão se sentindo bem. Então a gente precisa dar esse conforto pós, seja usando a termoterapia, vamos fazer uma bolsinha de gelo. No consultório a gente tem o laser é muito bacana, a gente usa o laser de baixa potência, ele é analgésico, ele ajuda a cicatrizar. Mas para quem não tem acesso a esse tipo de recurso, tem os recursos que são baratos, fáceis e que a gente pode usar, né? Tá. E a respiração no final é muito bom. Perfeito. Eu vou te pedir depois, Juliana, se você puder mandar o link, a referência dessa bolsa de água Tá, quente específica para essa região, e pode aí a deixar. gente posta e difunde para também né, uma bolsa específica. Eu acho que pode ser uma aquisição importante para toda mulher, né? Com Para esse certeza, pode relaxamento, deixar. Eu para tenho duas essa. referências que eu tenho, que eu gosto, e aí eu passo para vocês. Tá. Então, finalizando aqui esse momento da dilatação, que é o momento, a gente sabe, é o momento mais difícil, o momento mais desafiador da menina, da mulher. Se ela puder ter o auxílio da fisioterapeuta, com certeza vai ser positivo. Os exercícios, o movimento respiratório, o calor, o frio, tudo que a gente já falou. E essa menina vai ter uma chance muito maior de conquistar uma vagina saudável. A gente pode falar até também da cirurgia. O Instituto Rock traz sempre a dilatação como primeira opção, mas a gente sabe que algumas mulheres não conseguem. Infelizmente, quando não tem o dilatador adequado, que a gente relembra que o Instituto Rock está aqui para difundir e enviar os dilatadores adequados, mas na cirurgia também, né, Juliana? A importância também da fisioterapia No pós-operatório pós-operatório. e para essa mulher não ficar com fibrose, não ficar. Fala um pouquinho das cirurgias, tanto de neovagina como de assoalho pélvico, que às vezes também é necessário ser feita, e a importância da fisioterapia nos casos pós-operatórios. Então, a gente sempre que tem um processo cirúrgico, né? Eu gosto sempre de falar: olha, fez uma cirurgia do joelho, o ortopedista vai pedir para fazer fisioterapia, não é? Porque o que acontece? Vai acontecer ali um processo cirúrgico, a gente vai ter um processo de cicatrização, então nós temos recursos que auxiliam a esse processo de cicatrização. Vai ter dor, então a gente também tem recursos que vão ser analgésicos para ajudar no controle da dor. E a gente vai evitar o que você falou, a fibrose, né? Então, ela tem ali uma neovagina, ela não é que ela vai operar e acabou. Ela vai precisar fazer a fisioterapia para manter aquele canal. Muitas vezes ela vai precisar usar o dilatador, né? Então, às vezes a menina pensa, eu vou fazer a cirurgia porque daí eu não vou precisar passar por toda essa história do dilatador. Não, não é assim, né? Ela vai fazer a fisioterapia, ela vai usar o dilatador. Inclusive, depois que esse canal já está lá formado, ele já está funcional, é necessário a manutenção. Né? Então, às vezes, ou você já tem uma parceria e você vai fazer essa manutenção com as suas relações, ou se você não tem parceria, provavelmente você vai precisar continuar fazendo o uso dos dilatadores, cuidando ali daquela região pélvica, né? Então, eu acho que no pós-operatório, a fisioterapia também é fundamental, tanto para o processo de cicatrização, como para o processo de analgesia, para evitar fibrose e para manter a funcionalidade, né? Porque é uma região que tem músculos, que tem ligamentos, e a gente precisa manter isso tudo funcionando. Se eu faço uma cirurgia e não trabalho, eu posso ter ali uma retração, eu posso ter uma rigidez. Então, contrair, relaxar, mobilizar, fazer essa região do corpo ser funcional é fundamental para o sucesso pós-cirúrgico, né? Tá, perfeito. Antes de entrar na vida sexual normal, na rotina sexual e na fisioterapia, eu queria falar um pouquinho da incontinência urinária,
que também a tensão, ou o momento de dilatação, ou o momento pós-cirúrgico, ou esse momento muito triste que a menina vive antes de perceber que é possível ser feliz, é possível ter uma vida normal com a síndrome de Rokitansky, muitas vezes a menina, a mulher tem inúmeras, repetidas infecções urinárias e a incontinência urinária. A mulher também, em momentos tristes, em momentos desafiadores, em outros momentos. Enfim, fala um pouquinho da incontinência urinária, das infecções urinárias e da fisioterapia. Então, né, essa área aí que eu trabalho da fisioterapia pélvica, a gente entende realmente todas essas questões andando juntas. Inclusive, a gente questiona muito também, além da sexualidade e da saúde urinária, a gente também questiona muito a parte gastrointestinal, porque está tudo muito interligado, né? Inclusive a postura corporal, a gente trabalha tudo meio que junto. E quando que a gente tem a incontinência? Então, a gente pode ter alguns tipos de incontinência. A incontinência aos esforços, por uma fraqueza da região dos músculos do assoalho pélvico. Se a pessoa faz um esforço, que ela aumenta a pressão intraabdominal, esse aumento de pressão intraabdominal ele é transmitido para a bexiga. Na falta de ação adequada dos músculos do assoalho pélvico, quando eu, por exemplo, eu tuço, eu faço uma pressão na minha barriga, a minha bexiga está com urina, se eu não tenho músculos competentes ali embaixo, pode ser que escape xixi. Essa é o que a gente chama de incontinência urinária de esforço. E muitas vezes a mulher, às vezes, ela fala, poxa, mas eu tenho essa região rígida e eu perco urina. Sim, porque nem sempre um músculo rígido é um músculo forte e saudável, né? Pelo contrário, quando ele é rígido, às vezes ele não consegue fazer uma contração adequada, né? Contrair e relaxar. Então eu posso ter fraqueza, eu posso ter rigidez e a incompetência desses músculos vai fazer com que eu perca a urina em momentos de aumento de pressão intraabdominal, por exemplo. Outra causa é o aumento de peso. Então a obesidade, o sobrepeso, muitas vezes a mulher fica triste, entra em depressão, engorda muito. Isso é um fator de risco importante para a incontinência urinária. A gente tem também a incontinência por urgência. Muitas vezes elas têm uma bexiga hiperativa. Não é uma alteração da musculatura do assoalho pélvico, mas sim do músculo detrusor, que é o músculo da bexiga, né? Então a gente fala que é um músculo hiperativo. Então com pequenos volumes ele fica querendo contrair para esvaziar. Então é aquela mulher que vai toda hora ao banheiro, que a cada 40 minutos, meia hora, uma hora ela tem que fazer xixi e ela tem urgência, a vontade vem, ela tem que sair correndo para o banheiro. Tá? Muitas vezes as incontinências estão associadas, a gente chama de incontinência mista, tanto a perda por esforço como a perda por urgência. E a gente tem as infecções de repetição. Muitas vezes as mulheres que têm esse quadro de rigidez, de tensão, quando o assoalho pélvico está rígido, a própria rigidez ela faz com que o fluxo urinário não seja adequado. Então é aquela mulher que vai ao banheiro, ela faz xixi, o jato não sai muito bem, ela percebe que o jato é entrecortado e ela fala assim, olha, quando eu termino de fazer xixi eu tenho a sensação de que ainda sobrou um pouquinho na minha bexiga. E sobra mesmo. E esse resíduo miccional na bexiga, isso favorece o aparecimento da incontinência urinária, né? Porque ela fica ali ela não esvazia totalmente a bexiga, ela não cicla, ela fica com uma urina antiga ali, que é um ambiente favorável para o desenvolvimento de micro-organismos. Então, a gente também ensinar essa mulher a ter um comportamento miccional adequado, com horário de micção regular, com ingesta hídrica adequada, com posicionamento correto, com relaxamento do assoalho pélvico na hora da micção, com bom funcionamento do intestino, porque a constipação também, se eu tenho um bolo fecal ali no reto, que é muito perto da uretra, pode atrapalhar, existe muita relação. Então, muito importante você trazer isso, porque às vezes a gente fica só falando de dilatação, e a saúde genital, ela é muito ampla, né? A saúde da mulher envolve tudo isso. É importante a gente avaliar tudo isso, né? Porque todos estão ali caminhando juntos, né? E essa musculatura adequada tem, a Gabs aqui está perguntando, tem a ver com a síndrome? Porque eu perco xixi quando faço esforço, tipo espirro. Tem a ver, sim, como você acabou de explicar, além da dilatação de toda essa contração, e tem a ver também com a vida feminina, com toda a anatomia feminina. Então, como é importante, outra coisa que eu acho que é tão importante para a mulher, para todas as mulheres, mas principalmente para a mulher Rokitansky, como é importante saber evacuar, né? Que eu percebo que as pessoas não sabem a rotina, né? De sentar, de como se colocar,
do que acionar, do que relaxar. Você consegue passar alguma coisa também para a gente sobre isso? Muito importante, Cláudia. Eu acho assim, alimentação, né? Então a gente tem às vezes aí uma alimentação inadequada, com pouca fibra, pouca hidratação. Então assim, se alimentar bem tanto para a parte urinária como para a parte fecal é importante. Tentar estabelecer realmente uma rotina para o funcionamento do intestino, não forçar, porque quem é constipado tem às vezes aquela mania de ficar no vaso fazendo força para evacuar. Pensa nesse assoalho pélvico sendo empurrado para fora. Isso não é saudável, tá? Então, assim, ficar com o celular na hora de fazer cocô não pode, tá? Tem que ir para o banheiro na hora que tem vontade, sentou, fez e tchau. Tem a Tá. questão do banquinho, acho que vocês já devem ter visto isso, né? Aquele banquinho que a gente coloca mais ou menos uns 10 centímetros para apoiar o pé na hora de evacuar. Para quem tem dificuldade evacuatória e muita tensão na região do assoalho pélvico, usar o banquinho é muito bom, porque quando a gente eleva as pernas, a gente tem um músculo que chama pubo retal, que faz parte daquele elevador do ânus que a gente exercitou, né? As pessoas que têm tendência a ter essa musculatura mais rígida, elas têm esse pubo retal muito rígido, e ele enlaça o reto, e muitas vezes ele prende ali o reto. Quando a gente posiciona a perna mais para cima, a gente consegue afrouxar um pouco esse pubo retal. Então, às vezes, só de sentar corretamente na hora de evacuar, mesmo quem é constipado consegue evacuar melhor. Então, o posicionamento para evacuar é muito importante. Não ficar fazendo força. Se não deu vontade, não vai no banheiro. Tá? Espera vir à vontade, tenta criar um hábito adequado, tenta ver por que que está constipado, tem que entender o porquê dessa constipação. Será que é a alimentação? Será que é o estresse? Será que é a correria? Às vezes a pessoa é tão apressada, tem que fazer tanta coisa que não tem nem tempo de ir para o banheiro, sentar e fazer corretamente. Né? Voltando só no banquinho, quem não tem o banquinho, é só elevar a perna um pouco. Pode pôr em cima de uma caixa, de uma. E a Pode. altura é pequena, né? Você Uns 10 consegue centímetros. Uns uns 10 10 centímetros. centímetros. É. Um pouco. 10 centímetros, né? Um salto bem alto, assim, né? Isso, Tá. exatamente. E Se tem isso da. quiser, Cláudia, eu te mando alguma imagem disso depois para você pôr no Ah, Insta do Instituto. É bem legal. isso, ótimo. Então, assim, como é importante trabalhar a musculatura pélvica. Tá vindo várias mensagens aqui. Ah, eu perco urina quando eu pulo, quando eu. E eu acho que a gente vai ter que fazer uma live tentando. Eu sei que é difícil a distância, lógico que seria o ideal dos mundos, seriam as pessoas passarem com você, lógico, quem puder, indico fortemente, mas tentar alguns exercícios, algumas que acho que só a consciência pélvica a gente já vai para um outro lugar, né? Só Ajuda saber que muito. não sabe evacuar já vai para outro lugar. E como é importante essa fisiologia adequada do urinar, do evacuar, que é saúde, né? E do uso Muito. alimentar, né? E a gente pode falar um pouco mais disso, talvez num Zoom, né? Vamos Talvez marcar. Falar vamos pensar nisso, viu? Que eu acho que Vamos é uma sim. coisa muito importante. E como evacuar é muito importante, porque está ali Muito. colado, né? Canal retal, canal vaginal. Pensa, por exemplo, Cláudia, a menina querendo fazer a dilatação e super constipada, com um monte de fezes na ampola retal. Pensa como isso atrapalha, né? Exatamente, sem dúvida. E na vida sexual também, né? A Também, importância também. de, se possível, evacuar antes da relação sexual, urinar antes da relação sexual. Dicas que são pequenas, que às vezes você está na correria, mas que se você conseguir ter uma rotina saudável, a relação sexual vai ser muito mais saudável. E aí Sim. vamos para a relação sexual, que vida sexual, várias seguidoras não Rokitansky que falam, ai, as lives estão ótimas para Rokitansky e para nós que não somos Rokitansky. Então, vamos falar um pouco da vida sexual, depois que a menina passou por essa fase difícil, construir um canal vaginal adequado, se possível por dilatação ou por cirurgia. Aquela fase mais turbulenta, mais tempestiva, ficou para trás, e agora ela vai encarar o momento da vida sexual, que também é um desafio para muitas mulheres, né? Não só para as mulheres Rokitansky, mas como a fisioterapia pode ajudar para uma relação sexual, para uma vida sexual saudável. Conta pra gente. Eu adoro. Você ficou sem voz. Tá me ouvindo? Agora sim, voltou. Tá, não é que a minha bateria estava saindo, agora eu encaixei para o carregador aqui para não ficar Tá. sem bateria. Mas vocês estão me ouvindo bem, né? Estou te ouvindo bem.
Tá. Eu adoro essa pergunta porque eu acho assim que as mulheres elas não têm, às vezes, o conhecimento da sexualidade, do ciclo de resposta sexual. Muitas vezes a gente inicia a vida sexual porque todo mundo começou, eu também tenho, sem conhecer o próprio corpo, sem entender como é que isso acontece, sem ter uma parceria aí bacana aqui, né? Então, quando a gente fala de sexualidade, eu gosto muito dessa questão da educação. Então, é o que a gente estava falando, vai dilatar tudo, vai trabalhar o corpo, mas vai ter que falar sobre a sexualidade. Como é que é o ciclo de resposta sexual? Como é que, o que precisa para isso ser bom? A gente tem que ter uma fase de excitação, de desejo, a gente precisa ter sintonia com a parceria, a gente precisa se sentir respeitada, a gente precisa saber o que o nosso corpo gosta, como é que a gente é estimulada e o que faz bem para a gente. Se isso tudo acontece, com certeza vai ficar muito mais fácil, né? Então, o que a gente vê muitas vezes é um desconhecimento, porque não se fala disso, né? É um assunto tabu, é um assunto que a gente não traz, é um assunto que muitas vezes não se fala. Então, as pessoas vão descobrindo meio que sozinhas. E, às vezes, essa descoberta não é tão bacana. Então, eu acho que, para começar, essa educação, esse conhecimento do próprio corpo, descobrir o próprio corpo, descobrir o que a gente gosta, como é que as coisas funcionam, a parceria entender do que a gente gosta, existirem conversas bacanas, respeitosas, de conexão, isso é meio caminho, mais do que meio caminho andado, né? Porque muitas vezes a gente, principalmente aqui no Brasil, a gente tem essa coisa quando a gente fala de relação sexual, a gente pensa na penetração. E é tão mais amplo do que isso, né? A gente tem tantas maneiras de se satisfazer, de ter prazer. Então, eu acho que explorar tudo isso é importantíssimo, né? E aí a penetração vai fazer parte, vai ser um conjunto aí, né? E como temos que nos conhecer para poder falar a parceria o que queremos, né? Que se a gente não sabe o que a gente quer, se a gente não sabe que posição que é melhor, se a gente não sabe que é ideal urinar e evacuar antes da relação sexual, como a gente vai para esse encontro, né? Se a gente se conhece, se a gente está preparada, né? Mais segura, mais calma, tudo vai ser melhor, né? Só finalizando aqui, que eu estou tentando não perder as perguntas, porque normalmente eu perco. Tem uma pergunta aqui que fala se isso pode, no futuro, essa perda de urina aos esforços, causar algo grave. Não, a perda de urina, não, ela não pode causar algo grave, mas ela pode piorar. Se você tem uma perda, e eu gosto muito dessa pergunta, porque às vezes eu faço assim no consultório. Ah, você tem perda de urina? Ah, só se eu tossir, espirrar muito forte, se eu tiver com gripe, aí escapa. Então eu não tenho incontinência. Então a pessoa, ela nega essa incontinência, né? Eu falo, não, não, não. Mesmo quando tá resfriada, quando tá com gripe, não é para perder. E aí, o quanto antes, se você percebe que escapa em algum momento, em alguma situação, mesmo que seja só um pouquinho, o quanto antes você vai atrás de resolver esse problema, melhor. O que pode acontecer ao longo do tempo é isso ficar bem grave. Então, a gente tem mulheres mais idosas, né? Que tem perdas muito importantes, que tem que usar absorvente, que tem que usar aquelas calças descartáveis, fralda. E isso atrapalha muito a qualidade de vida. Eu conheço mulheres que não saem mais de casa por causa da incontinência, né? Isso então, acho que é importante, né, Juliana? Como uma coisa pode trazer a outra num ciclo virtuoso, num ciclo benigno, a gente vai fazendo coisas e vai ficando cada vez melhor, como também uma coisa pode ir trazendo outra no ciclo negativo, né? E aí não sai de casa, fica depressiva, fica, né, insatisfeita com si, né? É importante esse cuidado de cada detalhe, né? E às vezes, quando essa incontinência já está mais grave, que ela já precisa usar muito absorvente, tudo aí sim, ela também tem uma chance maior de ter infecções de repetição, de você dermatologista, de ter assaduras, problemas de pele ali. E aí sim, isso pode, se você tem muita infecção de repetição, a infecção urinária, ela pode sim se agravar, né? Então, pensando num quadro aí mais grave, mas é algo que vai gradativo. Então, eu acho que o recado mais bacana que a gente tem para dar é assim, escapou um pouquinho, já vai procurar. Na verdade, eu acho assim, que mesmo quando não escapa,
Todas as mulheres deveriam conhecer o próprio corpo, exercitar o assoalho pélvico. Eu falo, a gente não faz exercício para o braço, para a perna, para o abdômen. Por que não para o assoalho pélvico, que é músculo Sim, igual, né? sim. É a mesma coisa. Já vamos entrar nesse ponto de exercício e vida sexual. Também só respondendo mais uma pergunta aqui. Quanto tempo, mais ou menos, leva o sucesso para a abertura do canal vaginal? E aí eu vou tomar a palavra aqui e dizer que tem relatos que, com acompanhamento da fisioterapeuta, tem relatos de 4 meses para a construção de uma neovagina. Não é o usual, né? A média é ao redor de 1 ano, mas com certeza, com o acompanhamento da fisioterapeuta, isso vai ser mais rápido e menos doloroso. Né? Então, e é variável, né, Cláudia? Eu acho que é importante. Eu falo sempre para elas: olha, não fica se baseando muito nas outras pessoas. Se baseia em você, respeita o seu corpo, segue o seu ritmo, né? E outra coisa que você já citou, só trazendo de novo a tua informação, depende do tecido, né? Que isso acho que é uma coisa importante. Né? Fala um pouquinho disso, um tecido mais elástico pode construir mais rápido, né? Um tecido mais duro. Isso. Se eu tenho rigidez, se eu tenho dor, se eu já tenho um tônus basal mais rígido, a gente vê, né? Você vê na praia, tem mulher que é forte, né? Que tem aquela musculatura rígida e tem outras que são mais flácidas. Isso é individual, depende muito da raça. Então, as caucasianas tendem a ser mais molinhas, mas não é regra também, porque se ela é uma mulher tensa, nervosa, que é cheia de nódulos, aqui provavelmente o assoalho pélvico também vai ser. Então, o tempo de desenvolvimento do canal tem muita relação também com a individualidade, com o tipo do tecido e com a prontidão dessa mulher para este processo, como é que ela tá, como é que ela vai se dedicar, se ela vai poder se dedicar, se ela está pronta para isso. Mas é o que você falou, com acompanhamento pode até chegar a 4, 6 meses, mas a gente acha que é bom você ter em mente que pode durar 1 ano. E isso é um processo, né, gradativo, que ele vai acontecendo e que você precisa se dedicar, né? E se não houver uma sequência, uma disciplina, isso também pode demorar um pouco mais, 1 ano e meio, 2, e também se acolher, se aceitar, não se criticar, não se pressionar, porque tem processos que são um pouco mais longos, como tantos outros processos na nossa vida. Né? Isso, perfeito. Mais uma pergunta aqui que eu acho que nem cabe a nós responder, porque eu não sou ginecologista. Eu acho que ela pergunta se reposição de hormônio masculino faz mal para o fígado. A gente sabe que toda reposição hormonal não adequada vai ter efeitos colaterais negativos. Então, procure seu ginecologista, que é a pessoa indicada para reposição hormonal. Isso. Para dosar, né? Porque acho que mal para o fígado faz quando você usa como um anabolizante, né? Mas se for uma reposição numa dosagem adequada, indicada pelo médico, e se você não tiver nenhuma contraindicação, né? Tá. Vamos para a vida sexual, voltando para a vida sexual, tanto da mulher Rokitansky como da mulher não Rokitansky, a importância da consciência, de novo, eu acho que eu vou bater de novo, da consciência e dessa musculatura ativada, como deve ser ativada, e também relaxada quando deve ser relaxada. O que você tem de informação, de artigo, tanto de prazer sexual, né? Como de uma boa performance, num bom sentido, né? De não se machucar, de não ter nenhum desconforto. Fala um pouco sobre a fisioterapia e a sexualidade e a vida sexual propriamente dita. Então, a gente pode ter, quando a gente fala de sexualidade, né, a gente tem duas situações. Então, a gente tem uma situação de uma musculatura que, assim, em disfunção, pensando em disfunção, né? Uma musculatura rígida demais, que vai atrapalhar, né? Então, por exemplo, na mulher não Rokitansky, a gente tem, por exemplo, o vaginismo, que a gente não chama mais de vaginismo, mas é mais conhecido como vaginismo, que é a dificuldade de relaxamento do canal para quando vai ter a penetração, muitas vezes por conta de uma contração da musculatura. A musculatura é tão tensa que ela não deixa haver a penetração, né? Então, a gente precisa
E tem casos, por exemplo, de mulheres mais velhas que têm um canal muito flácido, né? Por conta de fraqueza. E aí ela também não tem a sensação tão boa por conta de ter uma musculatura fraca que não consegue responder tão bem. Então, ó, a gente tem os dois casos, e isso nos mostra o quê? O que que a gente precisa? A gente precisa de músculo bom, né? O que que é um músculo bom? É um músculo que tem força suficiente para fazer contrações efetivas. Tem trabalhos científicos mostrando uma relação entre boa resposta sexual, melhores orgasmos, melhor satisfação, com músculos melhor desenvolvidos. Existe essa relação direta, né? Então, quanto melhor é o meu assoalho pélvico, a condição dos meus músculos do assoalho pélvico, melhor a minha resposta sexual. Tanto em nível de orgasmo como... E eu preciso ter também músculos... parece que você caiu, mas voltou, né? Voltamos, Eu preciso também ter músculos flexíveis e que relaxem o suficiente para que eu possa ter uma penetração adequada, né? Então, a base de um trabalho de fisioterapia para a sexualidade é a saúde dessa musculatura. Então, o importante é a gente detectar como é que essa musculatura tá. Se tem muita rigidez, a gente vai priorizar o relaxamento, a manipulação, a flexibilidade. Se existe fraqueza, a gente vai trabalhar o fortalecimento, né? Normalmente, nas meninas com ROC, nas mulheres com ROC, a gente vai ter uma região mais tensa, por conta da dilatação, elas tendem a contrair. Então, a ideia é justamente ensiná-las a fazer o relaxamento durante o momento da penetração, né? Da penetração do dilatador, né? Junto com a mobilidade, né? Porque pensa, Cláudia, numa relação sexual, eu tenho movimento, o meu corpo está trabalhando. Então, é importante também a gente juntar não só o canal, mas fazer o canal e trabalhar essa pelve junto, né? Sim. Descobrir as melhores posições. Ensinar essa mulher a se masturbar, por exemplo, né? Sim, então, assim, muitas vezes elas perguntam, eu falei, mas você já teve orgasmo? Não, mas eu posso ter orgasmo? Lógico que pode, né? Você não tem canal vaginal, mas você tem clitóris, você tem tudo funcionando normalmente. Então, descobre o seu corpo, tenta ver como você consegue. E muitas vezes, quando ela tem o orgasmo, que ela tem aquelas contrações rítmicas, ela consegue perceber aquela musculatura, né? E isso é um grande aprendizado. Elas ficam, quando elas conseguem, elas ficam tão felizes, tão transformadas, né? Então, essas experiências são importantes. É que pouco se fala disso, né? A gente não fala muito disso. E tem que falar mais abertamente, porque isso é muito natural. A gente não falou aqui, ó, põe o banquinho para fazer cocô, esvazia toda a bexiga, se masturba, qual que é o problema, né? Sim, e a importância faz parte da saúde sexual, né? O conhecimento, o autotoque, né? Isso vai ser positivo, né? Tem mais uma pergunta aqui. A falta de relação sexual pode causar o vaginismo? Pode, eu não digo um vaginismo, mas, por exemplo, a gente pega, às vezes, mulheres que estão viúvas há muito tempo, nunca mais namoraram, nunca se masturbaram, nunca usaram vibradores, nada. E pode existir, sim, uma atrofia do canal. Mais importante ainda quando elas entram na menopausa. Acho que isso fica mais evidente no momento menopausa por conta da queda do estrógeno, diminuição da vascularização, da lubrificação, tá? Mas... Esse era perdão, finaliza que depois eu... Não, mas o próximo passo. O desuso, né? O desuso pode sim, não necessariamente, tá? Eu acho que muito mais numa mulher mais velha que está entrando na menopausa que a gente tem ali um fator fisiológico, tá? A não ser que ela pare de ter relação e fique mais tensa e tenha medo quando ela vai ter uma nova relação. Isso. Porque o vaginismo, ele tem uma base psicológica muito forte, né? É uma contratura vaginal... ou por um trauma, tem uma conexão córtex-músculo, né? Direta. Tem. Pode ter. Tem casos, Cláudia, que são mulheres, por exemplo, que tiveram alguma causa fisiológica de dor pélvica por muito tempo, né? Então, infecções de repetição na região da vulva, endometriose, pode ser por isso, mas na maioria das vezes, tanto que quando a gente trata a sexualidade é muito multiprofissional, é o ginecologista, o psicólogo, muitas vezes tem
ou um fator cultural importante, então, religiões muito conservadoras, e ela acha que é feio, e ela não gosta, ela não se toca, não pode. Então, ela tem aquilo que ela não pode, então, ela se sente culpada. Ou tem casos de abusos, né, que aconteceram em algum momento da vida. Então, veja só, o fisioterapeuta, ele vai tratar da parte muscular, física, do relaxamento, do músculo, mas se existe um componente psicossocial envolvido, isso precisa ser trabalhado junto. Então, Também. normalmente é um trabalho É. junto. Vocês têm um trabalho muito bacana com as psicólogas É. também, né? Isso o Departamento de Saúde Mental do Instituto Rock oferece os grupos de apoio e também a gente já tem relatos e evidências em números e clínicas de como as mulheres evoluem bem, muito melhor na dilatação e na sua vida sexual e na sua vida como um todo com os grupos de apoio e também trabalhos científicos mostrando que o tempo de dilatação diminui, a dilatação é menos sofrida, a vitimização é menor. Quer dizer, o cuidado do psicológico é importante para todos, né? Mas para uma mulher com uma doença rara, né? Uma síndrome que é um desafio de tratamento, é mais importante ainda, né? E você sabe, Cláudia, fazendo uma parte aqui, agora que você trouxe isso, todas as meninas que eu atendo, né, do Instituto, que me procuram, eu converso bastante com elas e elas vêm muitas vezes encaminhada, né, das psicólogas e elas se sentem tão acolhidas, eu acho tão bacana, queria até aqui elogiar, porque elas falam, nossa, eu participo do grupo, e eu vejo que aquilo é muito importante para elas, né? Inclusive, acho que é o grupo que estimula elas a me procurarem, né? Então elas se sentem fortalecidas para ir atrás, para falar. Então é muito bacana o trabalho que vocês fazem. Eu acho muito importante. Eu não tive a oportunidade de fazer fisioterapia durante meu método de dilatação, lá nos anos 90, mas eu tive a possibilidade de fazer terapia num grupo terapêutico da USP, da Universidade de São Paulo, e com uma excelente terapeuta naquele momento, que foi muito importante para mim. E depois, mais tarde, não no momento da dilatação, mas depois, mais tarde, eu acho que eu posso até dar o meu relato, foi muito importante a fisioterapia nos meus 30 anos. Foi realmente muito importante. Nos meus 40 anos. A fisioterapia, para mim, é uma coisa que a gente tem que voltar. Como atividade física, às vezes a gente pode parar um pouquinho, mas depois a gente volta. Então, esse cuidado com a musculatura pélvica é muito importante. Então, assim, eu reforço, eu realmente indico fortemente a fisioterapia. E agora, entrando na menopausa, a gente tem mais 8 minutos, vamos falar um pouquinho de menopausa e como é importante a fisioterapia também na menopausa, na mulher Rokitansky e na mulher em geral. Fala um pouquinho disso antes da gente finalizar. Sim, muito importante, porque é o que a gente falou, é um momento de transição, né? A gente vai ter a queda aí do hormonal, né? A gente não vai mais ter os estrógenos aí que deixam a gente com aquele corpo violão. Então, a gente tem uma mudança na composição corporal. O corpo muda mesmo. Isso já gera em muitas mulheres um impacto negativo, porque a gente está numa sociedade que valoriza muito a aparência e valoriza muito a juventude. Então, eu percebo que muitas mulheres, só de entrar na menopausa, isso já é um fator negativo, né? Mas pensando aí na região pélvica, o estrógeno, ele está muito presente ali na região pélvica, né? Então, a gente tem os receptores em toda a região urogenital. Então, quando eu tenho bastante estrógeno, eu tenho uma boa vascularização, eu tenho uma musculatura do assoalho pélvico que funciona muito bem. E quando esse estrógeno vai embora, eu tenho uma tendência a diminuir a vascularização dessa região, a ficar com essa região mais ressecada. Isso faz com que eu tenha uma alteração ali da microbiota, então isso também me deixa mais predisposta a ter infecções urinárias, a ter candidíase, a ter incontinência urinária, porque se esses músculos não funcionam tão bem, se essa uretra não tem mais uma vascularização tão boa, eu tenho predisposição a desenvolver incontinência urinária. Então é um momento muito, muito importante para a gente
voltar, o que você falou, às vezes, eu tô bem, vou entrar na menopausa, acho que é um momento tão importante para voltar a fazer uma consulta, procurar um fisioterapeuta. O que eu posso fazer para exercitar essa região? Como é que eu posso fazer para minimizar essas alterações aí que a menopausa vai trazer? Lógico que se eu estou acompanhando com uma ginecologista, um ginecologista, e eu não tenho contraindicação nenhuma, a terapia de reposição hormonal vai ser muito importante. E muito legal que se faça logo no início, porque a gente tem aquela janela de oportunidade, né? Então, nos primeiros 10 anos, climatério, menopausa é o momento ideal para que o médico faça esse trabalho, porque daí a gente não tem essa mudança brusca, porque tem muitas mulheres que acabam sofrendo porque, de repente, elas ficam sem o hormônio. E aí e tem vários outros sintomas. Então, pode ter alteração de sono, os fogachos, a irritabilidade, tem aquele nevoeiro mental, né? Então, ela às vezes fica confusa, com alteração de memória. Então, isso pode incomodar muito. E às vezes as pessoas que estão ao redor nem entendem. Falam, gente, o que está acontecendo com essa mulher, né? Mas, de novo, é informação. Se essa mulher recebe informação e ela é acompanhada de maneira adequada, ela pode amenizar muito esses sintomas, né? Sim. E do ponto de vista urogenital, eu vejo respostas maravilhosas do consultório. Então, aquela mulher, mesmo estando na menopausa, quando ela resolve que ela vai cuidar do corpo dela e ela foca, ela se disciplina a ter este cuidado, essas transformações elas passam de maneira muito mais tranquila, né? Às vezes ela fica até melhor do que antes, porque se ela nunca tinha feito, não é? Ela nunca tinha feito nada. De repente ela começa a exercitar o assoalho pélvico, começa a usar um vibrador, ela fala, eu tô melhor do que antes, né? Eu tenho vários relatos, e eu dou um relato meu, que eu acho que realmente quando você cuida da cabeça e do corpo, juntos, então a psicóloga, o terapeuta e a fisioterapeuta, no momento da menopausa, e você tá bem com você mesma, esse momento pode ser até melhor. Então, eu tenho vários relatos de mulheres que estão com 50 a mais e estão muito bem, estão se redescobrindo. Então, de novo, né, Juliana, não se vitimizar, buscar os melhores caminhos, seja com reposição ou sem reposição, mas o exercício, a atividade física como um todo para o corpo, mas a atividade da musculatura pélvica é de extrema importância, né? É algo que... Muito. A gente está com trabalho e eu quero, esse ano, segundo semestre, focar de novo a importância do Sistema Único de Saúde, receber uma mulher, seja Rokitansky ou não Rokitansky, encaminhar e ter fisioterapeutas na área da saúde feminina em todas as unidades, porque isso é uma coisa. Agora eu estava conversando com uma médica do Sul, não tem fisioterapeuta feminina na região, então eu falei, vamos selecionar alguém, conversa com a doutora Juliana Schultz, faz um preparo e essa pessoa pode assumir na região e vai fazer um bem enorme a toda a região. Com certeza. Você sabe, Cláudia, que lá na PUC, né, a gente faz um trabalho no NCI, que é o Núcleo de Convivência de Idosos, e de segunda-feira a gente tem um grupo de saúde da mulher, né? Só que não é do NCI, podem vir mulheres mais jovens, porque NCI é 60 a mais, e aí eu abri um espaço, e você não sabe o tanto de mulher que tem. Vou te interromper aqui, mas tem uma maravilhosa que eu adoro, a Silvia, 65 mais e super feliz, então é isso mesmo, é 50 a mais, é 60 a mais. Essa mulherada tem que bombar, não é? Eu falo que vocês são muito poderosas, porque é um momento especial que você pode voltar a atenção para você, né? Então, aquela mulher que sempre cuidou dos filhos, da casa, agora ela pode voltar a atenção para ela mesma. Ela merece esse cuidado. Eu recebi, temos 3 minutos, outro dia eu recebi uma paciente, ela tem 87 anos, e ela chegou e falou, Cláudia, acho que está acontecendo alguma coisa muito grave comigo. Eu falei, o que? Ela falou assim, eu tô apaixonada, e eu voltei a ter lubrificação. Eu falei, não tem nada de errado. Eu falei, tá tudo certo. Que ótimo, ela falou, né? tá certo. Eu falei, tá certo. Eu falei, tá maravilhoso. Você pode realmente se divertir com os brinquedos sexuais, ou na verdade ela estava apaixonada por um homem e teve um desfecho. Então assim, 80, é 60, é 50 a mais, é 60 a mais, é 70 a mais, é 80 a mais. Realmente a importância do autoconhecimento e da saúde, né? Mental e física. Sim. Ó, a Emily tá aí. A Emily é fisioterapeuta saúde da mulher também. Lá, se alguém precisar, ela é lá em Itatiba.
Em Campinas, Ótimo. ela é ótima. Parabéns a todas vocês. Juliana, muito obrigada pela tua presença, pela tua parceria, por tudo que você faz pelo Instituto Rock. O Instituto Rock agradece imensamente. É um prazer estar aqui com você. Deixo a palavra aí com você. E passe, por favor, seu Instagram e seus contatos. Tá. Então, bom, primeiro queria agradecer, queria parabenizar o trabalho de vocês, que eu acho fantástico. Queria dizer que as fisioterapeutas que são da área pélvica, porque a gente recebe, elas entram em contato comigo, tem do Brasil todo. Então, a gente precisa de mais gente atendendo aí essa mulherada no Brasil todo. Então, o Instituto tem os vídeos, vão atrás de informação, porque vocês vão poder ajudar muitas mulheres, né? E eles têm este caminho. E acho que é isso. Quem quiser me seguir, meu Instagram é @juchuse, meu sobrenome, acho que tá aí, né, em cima da live. Eu costumo postar bastante, eu tô meio preguiçosa, tô com preguiça de fazer tanta postagem, mas eu costumo colocar bastante informação relevante e tô à disposição. Se alguém quiser informação, artigo, se alguém tiver ideia de pesquisas, como eu tô lá na PUC, a gente sempre tem aluno querendo fazer, e eu acho que a gente precisa desenvolver muito essa área, né, Cláudia? O Instituto Rock, em breve a gente está finalizando essa parte assistencial e estruturando um pouco mais, mas em breve a gente vai sim estimular as parcerias para estudos científicos, que é consciência. A ciência traz informação, traz a consciência, traz uma saúde melhor para o Brasil, né? Para as mulheres no Brasil, para as mulheres no mundo. Em breve aqui eu estou finalizando, salvando, deixando seus contatos. Quem precisar também contato@institutorock.org.br ou via WhatsApp com a Diana e passando todas as informações. Juliana, muito obrigada. Obrigada a você, Cláudia. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Nos vemos em breve. Novamente. Até. Tchau, pessoal. Obrigada. Boa noite a todos. Tchau, tchau.